Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vocês com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos continuar, então, nosso estudo aqui do Catecismo, São Pio X, né? Lembrando que esse catecismo ele é um catecismo mais resumido. O catecismo romano ele é muito, muito grande, muito comprido, acho que não seria bom fazer isso nesse momento, pelo menos. Vamos fazer esse catecismo São Pio X. Como a gente viu aqui, são perguntas diretas, respostas mais simples, né, sintéticas, sem muito aprofundamento, mas a gente vai comentando aqui. Boa noite, Rita. Boa noite, desculpem. Então vamos lá. Então a gente da outra vez, a gente foi até aqui na pergunta 14, que diz o que nos ensina a doutrina dos sacramentos, né? Então, só relembrando que esse catecismo está dividido em, assim, ele fala da doutrina cristã, né? E ele são 4 partes principais, né? Que é o credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Só lembrando que, como diz o São Tomás de Aquino, né? A gente, para nossa salvação, a gente precisa saber o que crer, saber o que querer e saber o que fazer, né? Então, para a gente saber o que crer, a gente vai olhar exatamente o que? O credo, né? O credo. Então, o que é que nos ensina o credo? O credo nos ensina os principais artigos de nossa santa fé. Aqui, só lembrando que o credo, no português, ficou uma palavra assim, não muito precisa em relação ao que a gente vai falar do credo, que é essa oração que nós rezamos, né? Quando a gente fala assim, eu creio que isso é assim, né? É assim, tipo, eu acredito que isso seja dessa forma, mas de repente isso pode mudar de ideia mais na frente. E o credo que a gente está falando aqui, o creio, né? O credo em latim, a palavra creio em latim que chama credo, né? Na verdade, é uma afirmação da nossa fé, né? Em que a gente crê? Então, o credo, ele é exatamente isso. São 12 artigos, né? Os 12 artigos da nossa fé. Então, a gente deve saber isso de cor, né? De preferência, e rezar isso todo dia, né? Então, quando a gente reza isso, seja vocalmente ou seja mentalmente, a gente está fortalecendo cada vez a nossa fé. A outra pergunta que diz sobre o que nos ensina o Pai Nosso nos ensina o que devemos esperar de Deus, ou seja, o que nós devemos pedir a Deus, né? Então, são 7 pedidos. Mais à frente a gente vai ver mais em detalhes o que são cada um desses 2 artigos do credo e cada um dos 7 pedidos do Pai Nosso. E o que nos ensina os mandamentos, né? Aquilo que a gente deve fazer, segundo São Tomás de Aquino, né? O que devemos fazer? Devemos fazer exatamente aquilo que são os mandamentos, né? Os mandamentos nos ensinam tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Esses são os 2 principais mandamentos, né, de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, tá? Então, o que nos ensina a doutrina dos sacramentos, que é a próxima pergunta, a doutrina dos sacramentos faz-nos conhecer a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para nos perdoar os pecados, comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e caridade. A gente falou também sobre virtudes, né? Já falamos sobre virtudes da fé, da esperança e caridade e as outras 4 virtudes cardeais
né, nas outras vezes que a gente fez aqui o nosso estudo. Então, os sacramentos são exatamente aquilo que Deus e Jesus Cristo nos deixou para que a gente possa caminhar, né, caminhar na santidade, caminhar em direção a Ele, né? Então, começando, primeira parte, do símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o credo. Então, o que diz aqui? A fé é o fundamento do que se espera e a convicção das realidades que não se veem. Isso a gente comentou lá, né, quando a gente falou sobre a virtude da fé, né? Primeira virtude, a fé, a virtude teologal da fé, é o fundamento do que se espera e a convicção das realidades que não se vê. Ou seja, a gente acredita naquilo que a gente não está vendo, né? Porque se eu vejo, eu não preciso ter fé, né? Eu vejo, estou vendo que é, então não preciso de fé. Mas aquilo que eu não vejo, eu creio que é, isso é fé, né? Então foi a fé que fez a glória dos antigos. Pela fé sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de sorte que do invisível teve a origem o visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor do que Caim, e por ela foi declarado justo, tendo Deus aprovado as suas oferendas. E é pela fé que depois de morto, Abel continua a falar. Está lá nos Hebreus 4, 1 a 4. Né? Então, o símbolo dos apóstolos, que se chama vulgarmente de credo, né? A gente pode ter aí três fórmulas, né, do credo. Por que ele chama de símbolo dos apóstolos? Porque exatamente a tradição diz que foram os apóstolos que criaram, né, essa, essa oração, né, essas verdades de fé. Tem uma tradição que fala, não sei se é verdade ou não, que diz que o Pedro disse assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e André em seguida fala, e em Jesus Cristo, seu Filho. Então, assim, e cada um deles foi citando uma das partes do credo, né? Como são 12 apóstolos, cada um fez um desses artigos. Mas isso a gente não tem certeza, isso é uma história que se conta, e não se tem isso de forma muito clara, mas, enfim. Então, o credo vem, né, da época dos apóstolos. Então, a gente vai ter aí Santo Ambrósio, que foi uma era após apostólica, né, logo após os apóstolos, século terceiro, se não me engano, ele tinha um credo que ele rezava, que era assim, ó, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e voltará a julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, e na Santa Igreja Católica, e na ressurreição da carne. Bem mais simples do que o que a gente já conhece, né? Enfim, a gente tem aí, a gente podia dizer que na Igreja Católica temos três credos, né? Mas na verdade o credo que nós conhecemos, que a gente reza no rosário, né? Antes do texto, a gente vai citar aqui item por item, né? Artigo por artigo. Então, o primeiro capítulo que diz do credo em geral, o que ele está dizendo lá? O que ele faz a pergunta? Qual é a primeira parte da doutrina cristã? A primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente de credo, né? E por que chamamos ao credo símbolo dos apóstolos? A resposta é, o credo chama-se símbolo dos apóstolos porque é um compêndio das verdades da fé ensinadas pelos apóstolos. Então, veja, se a gente deixar de crer
qualquer que seja um desses artigos, a pessoa já não é mais católica, porque a fé católica quer dizer universal, então você tem que crer em tudo que a igreja ensinou, né? Então, os símbolos dos apóstolos, os 12 artigos, são verdade de fé. Embora a gente não conheça, ou melhor, não entenda alguns deles, ou não consiga compreender por que é assim, mas não importa. O importa é que a gente creia, né? Pergunta 17 diz: quantos artigos tem o credo? O credo tem 12 artigos. E aqui no 18 ele diz: dizei-os, então vem lá, ó, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o sétimo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, oitavo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, décimo, na remissão dos pecados, 11º, na ressurreição da carne, 12º, na vida eterna. Amém. Então, esse daqui é o credo apostólico, né? Porque, como eu falei, é o credo que os apóstolos pregaram e ensinaram, tá? Na pergunta 19, ele diz assim: o que quer dizer a palavra credo? Eu creio que dizer no começo do símbolo. A palavra credo, eu creio, quer dizer eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo o que nestes 12 artigos se contém. E o creio mais firmemente do que se o visse com os meus olhos, porque Deus, que não pode nem se enganar e nem nos enganar, revelou estas verdades à Santa Igreja Católica e por meio dela as revela também a nós. Então veja como eu falei, né? O credo é uma afirmação, né, de coração da nossa inteligência que a gente crê em tudo aquilo que a gente está falando, tudo que a gente está rezando. Os 12 artigos de fé. Então, e aqui se resume é um resumo do que é a Igreja Católica, né? É um resumo completo. Então, primeira parte falando de Deus Pai, segunda parte de Deus Filho, e terceira parte do Espírito Santo. Então, a Trindade está aí presente, né? Então, a Trindade, que é um dos maiores, se não o maior mistério, deve ser o maior mistério que a gente não consegue entender, mas está aí exatamente no credo. Na pergunta 20, tem lá, o que contém os artigos do credo? Os artigos do credo contêm tudo o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da igreja, sua esposa. Né? Então, aqui o mistério da igreja, ou seja, a igreja ela é a esposa de Cristo. Né? 21. É muito útil rezar frequentemente o credo? A resposta é utilíssimo rezar frequentemente o credo para imprimirmos cada vez mais no coração as verdades de fé. Exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? Então, se a gente rezar o credo, a gente está dizendo para nós mesmos, no nosso interior, que nós cremos. Sabe que as palavras, elas têm um efeito, um grande efeito. Na linguagem tem um efeito imenso, né? Quando você fala uma coisa e você repete aquilo, você começa a agir de acordo com aquilo que você está falando. É por isso que os revolucionários começam a mudar a linguagem, né, as palavras. Então, não se fala, por exemplo, em aborto, fala-se em direito reprodutivo da mulher. Então, com isso, você vai mudando a sua mente, a sua pensamentalidade, para começar a achar que aquilo não é um mal, né? É um bem para a mulher, é um direito reprodutivo. Né? Então, assim, os revolucionários, os esquerdistas, eles são muito
são muito inteligentes nesse sentido. Astutos, eles procuram, é como de Jesus, né? Os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. E são mesmo, né? Porque eles procuram sutilmente e mudando os termos, mudando as expressões, para que a gente possa ir perdendo a noção correta das coisas, da verdade, tá? Isso é uma estratégia do revolucionário. Alguma pergunta até aqui? Eu tenho uma pergunta. Assim, Pode se não falar. tiver resposta agora, não tem problema, porque é uma dúvida que eu tenho já há algum tempo. O sétimo dizeus aqui, né? De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Tá, quando a gente morre, destino da alma, até onde eu sei, inferno, purgatório e paraíso, céu. Certo? Isso. Mas esse julgamento, para que a pessoa vá para o inferno, vá para o. Entendeu? Vai todo mundo ficar esperando em algum local que não seja esses três que eu falei, para que Jesus, quando volte, de onde há de vir a julgar. Então Jesus está lá, né, à direita de Deus Pai, e quando é que vai haver esse julgamento? A gente vai falar sobre cada um deles. Do lado dele, ainda hoje estará no paraíso. Eu até entendo o seguinte, que se eu morrer hoje, né, assim, ou eu vou ser salvo, ou vou para o purgatório, ou vou para o inferno. Acredito que pela minha vida não vai para o inferno, mas o purgatório deve ser algo aqui, assim, aceitável, né? Que eu acredito que eu vá. Né? Que eu não cometi nenhum pecado mortal, até onde eu sei, para ir para o inferno, então devo ir para o purgatório, entendeu? Mas o ladrão que estava lá do lado de Jesus, ainda hoje estará no paraíso, entendeu? Aí surge a minha dúvida, né? Porque os evangélicos defendem que está todo mundo aguardando em algum local até a vinda de Jesus. Eles falam muito sobre isso. Que eles não raciocinam com purgatório e céu, inferno e purgatório, né? Sim. É salvação. A gente vai falar um pouco mais de detalhes sobre cada um dos artigos, mas só para responder de forma mais rápida, assim, uma resposta mais rápida. E a gente falou sobre isso na semana passada, quando a gente falou sobre a devoção das almas do purgatório, né? O destino da alma, logo que ocorre a morte, né, vai haver um julgamento particular, onde ali vai ser decidido qual o destino da alma, se vai ser condenada ou se ela vai ser salva, tá? A condenação é quando a pessoa realmente morre, né, sem o arrependimento, em pecado mortal, então ela vai ser condenada para o inferno. E a salvação ela não tem um pecado mortal, né? Ou ela foi, digamos, numa situação de martírio muito sério, que ali ocorre direto para o céu, ou o que a maioria das pessoas acontece, que vai ter... Por exemplo, minha irmã, Águida, eu acho que a Águida foi direto para o céu. A Águida não teve nem tempo de pecar, coitada. Foi batizado. Sobre essa questão dos não, que não tem razão, né, não chegou à idade da razão, há uma teologia que diz que elas vão para o limbo das crianças, porque o inferno você tem o inferno, tem um limbo, né? Que não é exatamente o inferno, mas é um local. Por exemplo, quando Jesus morre, né, na cruz, e a alma dele vai até o inferno. Fazer o quê? Lembra que a gente falou sobre isso? Vai resgatar aquelas almas que estavam lá no limbo, tá? Eram pessoas boas, né? Os patriarcas, só que eles não podiam ir para o céu ainda, por quê? Porque o primeiro é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o primogênito. Então, ele que vai... Quando Adão pecou, o paraíso foi fechado. Deus fecha o paraíso. E ele só vai abrir agora quando Jesus Cristo faz o seu sacrifício, e ele vai ser o primogênito primeiro que vai chegar no céu. Mas aí ele, como tem essas pessoas que morreram em estado de graça, mas não podiam ir para o céu, porque o céu estava fechado, o paraíso estava fechado,
Jesus Cristo, quando ele morre, a alma dele sai do corpo, vai lá até o limbo, resgata essas almas e leva para o céu. Então, as crianças estão nesse mesmo local, nesse mesmo lugar, nesse limbo, né? É o que eu já li sobre a doutrina, falando sobre isso. No nosso caso, que a gente já tem a idade da razão, a gente sabe o que é pecado, então, se a gente estiver em pecado não mortal, um pecado, mesmo que seja um pecado, e a gente tem um arrependimento, tem o sacramento da confissão, né, da unção de enfermos, a gente tem a oportunidade de pagar essas penas temporais num local chamado purgatório. Não é bem um local, mas vamos purgar, porque assim... Estado, né? O estado, não é o local. Isso, é um estado. Porque assim, Deus é tão infinitamente, ele é tão puro, que não tem lógica que você, com a impureza que você tem, sua alma tem, porque ela está impura porque ela tem pecado, é uma mancha, não tem lógica essa alma ir direto para o céu e ir para Deus. Não tem lógica isso. Então, o que acontece? Vai acontecer, né? O purgatório, ao mesmo tempo que ele é uma misericórdia de Deus, porque ele não vai deixar esta alma ser condenada, já que ela não tem pecado grave, pecado mortal, assim, mas ela não pode ir diretamente para o céu porque ela não tem a pureza necessária para estar com Deus. Então ela vai passar um tempo purgando esses pecados, tá? Então, é por isso que existe o purgatório. É uma misericórdia de Deus, mas também uma justiça de Deus, certo? Então, os santos vão direto para o céu? os santos que passaram por um martírio, sim, mas nem todo santo vai direto para o céu, né? Porque tem alguma... Lembrando, né, que, por exemplo, Santa Ludigarda fala isso numa visão que ela teve, que o Papa Inocêncio III, Papa, hein, ele vai ficar no purgatório até o final dos tempos, por um pecado que ele cometeu. Não era um pecado grave, mas ele cometeu um pecado e ela diz isso numa visão mística que ela tem. Então, se um Papa, né, que para chegar a ser Papa, certamente ele teve uma vida moral, né, uma vida boa, uma vida santa, acontece isso, imagine nós que somos muito mais pecadores. Tá? Agora, é importante que a gente, sabendo disso, procure cada vez mais amar a Deus cada vez mais, né? Ou seja, caminhar no sentido de santidade o mais que a gente puder, certo? Então, a gente fazer obras de misericórdia, como a gente falou na semana passada, rezar pelas almas do purgatório, fazer isso todos os dias, é uma grande obra de misericórdia, se não a maior. Né? Mais do que você doar todos os seus bens, querer um martírio. Então, você rezar por aquelas pessoas que estão lá sofrendo lá no purgatório, isso é de grande valia, né? Deus vê isso com bons olhos, né? Mais do que outras obras que a gente pode imaginar. Enfim, existe essa situação, né? Então, vai ter o julgamento particular e no final dos tempos, quando Jesus vier pela segunda vez, o juízo final, tá? Aí é que vai acontecer o final de tudo. Certo, Cláudio? Certo. Mas a gente vai entrar isso em mais detalhe quando a gente chegar nessa parte do credo. Rita queria falar alguma coisa também. Eu tinha essa mesma dúvida de Cláudio. E eu ia te perguntar sobre isso. Você já explicou aí alguma coisa, mas o juízo final, né, que é Sim. uma coisa que a gente. E o juízo final Então, vai tirar, vai julgar quem está no purgatório, quem está. Não, Ou quem está. quem tá no purgatório já está salvo. Porque o que ele vai sofrer lá, ele vai passar por um tempo de sofrimento, mas com a esperança que ele vai ser salvo, porque não vai mais ser condenado. Porque se ele foi purgatório, é porque não houve condenação para ir para o inferno. Mas e no caso desse Papa? Então, ele já está salvo, só que ele vai sofrer até o final dos tempos. Ah, tá.
Eu creio porque, como ele é papa, ele deve ser muito cobrado. Então, por exemplo, um sacerdote, ele é Sim, muito mais sim. cobrado do que nós. A cobrança é leigos. maior. A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Sim, Tá? pelo Então, conhecimento. Então, existe todo aquela... mundo vai para o purgatório, né? Como? Morreu, purgatório. Quem não vai para o inferno, Então, quando o julgamento particular é para condenar ou para salvar. Só que a salvação vai ser para o purgatório ou direto para o céu, o que é mais difícil acontecer. é a primeira borboleta, né? A pessoa passar, né? Como assim, borboleta? Não, eu digo do ônibus, falando a Ah, catraca. sim, A primeira entendi. catraca é o juízo Uma final. borboleta. Entendi. Então, continuando aqui, né? Eu falei que a gente tinha o credo apostólico e a gente tem o credo niceno-constantinopolitano. Esse credo, ele é o que a gente reza na missa. Então, lembrando que a missa, a gente reza o credo, mas ele nunca foi assim. Antigamente na missa não rezava o credo era apenas para os batizados, os que iam ser batizados, né? Os catecúmenos, né? Ele é utilizado apenas para os catecúmenos, que quando você vai ser batizado, você reza as verdades de fé. Você vai dizer ali que você realmente crê nas verdades de fé. Depois, com o tempo, é que ele foi introduzido na missa, tá? Então, a missa, logo depois que ocorre a primeira parte da missa, né, o final dela é com o credo, que a gente vai, então, rezar, né, os artigos da fé católica. E aí, logo em seguida, começa a segunda parte, que é a principal parte da missa, que é do cânon da missa, da consagração e da comunhão, né? Muito bem. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, vamos lá. Primeiro artigo do Credo, capítulo 2, ó. Diz: assim podeis comportar-vos de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, confortados pelo poder de sua glória, para tudo suportar com paciência, firmeza e alegria. Agradecer a Deus, Pai, que vos tornou capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transportou ao reino de seu Filho amado, no qual temos a libertação, o perdão dos pecados, como está lá em Colossenses 1, de 9 a 14. Então, o primeiro artigo do Credo, né? Que vai falar sobre o Deus Pai e o da criação, né? O primeiro que vem aqui a seguinte pergunta: o que nos ensina o primeiro artigo do Credo? Diz lá: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então aqui é interessante, ó, ele diz, isso na verdade é uma pergunta, e a resposta: o primeiro artigo do Credo nos ensina que há um só Deus, o qual é todo-poderoso e criou o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Então a primeira coisa é que Deus, ele é Pai, né? Então Deus é Pai. Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Então, nele, em Deus Pai, ele criou todo o universo. Criou tudo, na verdade, né? Tudo foi feito, né? Assim, de repente, né? Do nada. Não existia nada e de repente existiu tudo. De repente, assim, Deus cria tudo, tá? E aqui a gente tem um contraponto, né? Que fala lembra de Darwin, quando a gente estudou na escola, que falava do darwinismo, né? Da lei Evolução natural. hã? Evolução natural. Da evolucionismo, isso. Então tem esse contraponto entre o evolucionismo e o criacionismo, né? Então Darwin, ele dizia que tudo começou aí de uma forma por acaso, né? Você tinha lá
uma atmosfera, células, não sei o que, se misturaram, e aí deu a primeira célula, e aí vai gerando a evolução e vai chegar o homem. Isso é tão absurdo que já se tentou até fazer isso no laboratório. Pegou, fez-se uma atmosfera, né, com hidrogênio, não sei o quê, nada acontece. Se não tem uma evolução de uma coisa simples para algo tão complexo, isso não existe. Isso foi inclusive provado pela ciência. O que existe é uma modificação do complexo para o simples, tá? Mas do simples para o complexo, isso não existe. Então, o Darwin, ele foi um grande mentiroso. Inclusive, ele dizia que tem um certo momento em que há uma modificação, uma mutação, só que ele não explica isso como é. Ele é tudo mentira e as Houve, pessoas... houve uma época que o povo leu tanto Darwin, né? Que só se falava, Então, meu Deus do céu. por quê? Porque sempre existiu essa perseguição, né, da fé católica, né, de Deus. Sim. Então, eles sempre procuraram fazer, de alguma forma, desacreditar, ou criar novas formas de você... Paralelo ao darwinismo, né, com relação à criação, em contraponto ao criacionismo, ele fez outras coisas que faziam sentido e que tinha realmente. Por exemplo, a borboleta quando se escondia no líquen das árvores, que o pássaro predador não comia, entendeu? As que não tinham capacidade de se esconder na árvore eram devoradas. E assim a espécie era extinta. Então fazia sentido isso. O cara aproveitou essa onda, né, e quis E explicar, aí, contrapor o criacionismo, né, no Big Bang, de explosão de... sim, Não, que o Big Bang existiu, isso está provado que existiu. Foi até um padre chamado Padre Lemaitre que fez a teoria. E é verdade. Se você for pegar, tem estudos que mostram pela idade, né, de algumas fósseis que foram encontrados, que você tem, assim, a mesma idade de várias coisas que têm a mesma idade, ou seja, como se surgiu tudo daquele momento, tá certo? Você pega um fóssil de algo que existia na época e pega um outro e vai ver que a idade é a mesma. Então não existia essa coisa de você ter uma evolução, que você tem evolução na mesma espécie, isso é normal acontecer, né? Na mesma espécie, mas de passar de uma espécie para outra, isso não existe. Essa que é a jogada dele. Então ele quer provar que não existe criacionismo, existe só evolucionismo. Esse aqui é o objetivo do darwinismo, né? Então Deus, ele criou, tá lá no Gênesis, ele criou o céu, a terra, criou tudo, né? Apenas pela palavra, pelo verbo, né? A sentibilidade já existia nessa época, né? Sempre existiu, né? Na verdade. Então, quem criou, a palavra criou, né? Ou seja, Jesus Cristo, que é o verbo de Deus, né? Que se encarnou há 2025 anos atrás, né? Então, Deus, ele entra na nossa história como homem para viver como nós vivemos, exceto no pecado, através de Jesus Cristo, né? Você vê como uma coisa né? Existiu no credo niceno-constantinopolitano, no primeiro do concílio lá de Nicéia, teve lá um padre Ário que dizia que Jesus pregava isso, que Jesus não era Deus, Jesus era um homem, tá? Ele não era Deus. Que existe, então, quando ele vai fazer essa defesa dessa heresia, né? Essa heresia do arianismo, ele defende isso, que Jesus Cristo, ele não era uma pessoa divina, mas apenas uma pessoa humana, tá? Era uma criatura de Deus. Então, e chegou um tempo que muitas pessoas acreditavam nisso. E aí, os bispos reúnem-se lá em Nicéia, lá em 318, se não me engano. Acho que é isso. E discutem, né? E ele acaba sendo condenado, tá? Mas, e aí que vem um credo em que afirma, né, que Jesus, ele é da mesma substância de Deus, ele é consubstancial ao Pai, né? Mesma
substância do Pai. Então, esse credo niceno-constantinopolitano, ele é muito mais rico em termos da gente poder afirmar a nossa verdade de fé. E por isso que é interessante a gente rezar esse credo, porque ele está muito mais, digamos, um pouco mais detalhado do que o credo apostólico. Tá? E isso atinge diretamente, o fato de ser consubstancial ao Pai, né? Atinge diretamente a oração da Ave Maria. Não, Santa Maria, Mãe de Deus. Ele, na verdade, Cláudio, vai acabar derrubando praticamente tudo. Derruba isso que você falou sobre a maternidade de Maria, né, Mãe de Deus, derruba a redenção, porque se Jesus Cristo não é Deus, aquele sacrifício não valeu de nada. E aquele sacrifício que ele faz na cruz é exatamente aquilo que a gente precisava para ser salvo. Porque só um sacrifício de Deus é capaz de redimir os pecados de toda a humanidade. Então, ele derruba tudo, derruba a ressurreição, derruba tudo. Na verdade, assim, o arianismo ele destrói completamente a fé. Praticamente todos os artigos da fé não vai acontecer, não acontecia, entendeu? Então, graças a Deus que os padres apostólicos lá, eles conseguiram convencer e derrubaram lá a tese de Ário. Mas ele não se convenceu, eles ainda se reuniram e tomaram todas as igrejas, conseguiram convencer muitos padres, e aí tem um outro concílio em Constantinopla que vai decidir, em 381, eu acho, vai decidir sobre uma outra questão, né? Sobre o Espírito Santo, né? Porque eles diziam que o Espírito Santo não era Deus. Então, assim, tem toda uma briga aí. Eu sei que ocorre muita briga. Esse credo, ele foi sendo construído ao longo do tempo, porque as heresias iam acontecendo, né? E, aliás, foi Macedônio que fez essa heresia. E aí, a igreja ia se reunir em concílio, discutia isso e aí definia, né, no seu documento, definia o que é realmente a verdade da fé. Tá? Então, quando a gente fala assim, quando a gente reza, às vezes a gente reza o credo assim, meio que sem prestar muita atenção, mas para chegar nisso daí foi muito sacrifício, muita morte, muito sangue derramado, não foi fácil. Por exemplo, Santo Atanásio, ele foi excomungado 5 vezes, né, nesse período. Ele foi excomungado 5 vezes, ele foi exilado umas 2 vezes, tudo porque ele é quem defendia lá, naquela época, defendia essa verdade de fé. Então, a gente tem que pensar nisso. Esse credo, ele não foi assim, eu acho que Deus, Pai Todo-Poderoso, isso aqui. Não, a coisa foi briga feia. Foi briga mesmo de sangue derramado, de gente morrendo, né? Então, é algo que a gente precisa respeitar e muito desses católicos que se sacrificaram por tudo isso, né? Que toda a fé da igreja O credo é um resumo de toda a doutrina católica, né? Toda a doutrina católica. A essência do catolicismo está no credo. Exatamente. Você tem ali a Santíssima Trindade, você tem ali as três mistérios do texto, né? O nascimento, o mistério gozoso, a paixão e a ressurreição, está tudo ali, né? Ou seja, de uma forma bem sintética, é o resumo da nossa fé, né? Então, Deus Pai, né? Ou seja, Deus é Pai, né? Porque nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é um só Deus. Creio em Deus Pai, que é um só. Se a gente pensar, por exemplo, vamos lá, religiões, as falsas religiões. Você sabia que, por exemplo, na Índia tem mais de 10 mil deuses? Tem, assim, Deus para tudo que é jeito. Você escolhe o Deus que você quer, né? E, então, é uma bagunça, né? Então, nós temos esse credo para a gente nos afirmar como católicos, né? E dizer em que a gente realmente crê. E ele é todo-poderoso. Por que ele é todo-poderoso? Porque ele pode tudo, né?
Ele pode tudo. Você podia perguntar, mas Deus não pode não pecar, né? Não é verdade? Então Deus não pode tudo. Já pensaram nisso ou não? Não tinha pensado nisso. Deus não pode Eu pecar. só pensei nisso. E Deus pode fazer o mal? Não. Não. Por quê? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Bem, sim. O pecado é a ausência de fazer o correto, o certo. Então, não é que... Vamos lá, tem até uma historinha que fala assim, o professor pergunta, a escuridão... a pergunta é, Deus existe? O professor fala isso para os alunos, né? Uhum. E aí o aluno disse, sim, existe, professor. Mas como? Não estou vendo ele aqui. Não tem. Como é que, se ele existe, por que tem tanto mal na Terra, tem tanto terremoto, isso e aquilo? Aí o aluno pergunta, professor, a escuridão existe? Aí o professor, sim, claro que existe. Ele disse, não. O que existe é a falta de luz. E ele tem razão. Então o pecado, na verdade, ele é a ausência do ato moral, né? Que Deus nos ensinou que não devemos, nos mandamentos, quando ele diz o que fazer, né, ele diz o que é errado fazer, né? Tá certo? Então, ele não pode pecar, por quê? Porque isso, em Deus, só existe o bem, não existe o mal. Então, por isso que ele não pode pecar. É da substância, é da essência de Deus não cometer mal. Então, é claro que ele não pode pecar. Na essência dele já é assim. Entendeu por quê? Que ele é todo poderoso e não pode pecar? Porque na essência dele só pode fazer o bem, só deve fazer o bem, nada de fazer o mal, tá? Então Deus é todo poderoso, ele pode fazer tudo, tá? Ele pode fazer tudo. Poderia, por exemplo, para Jesus Cristo, ele poderia trazer Jesus Cristo já homem, assim, do nada, pum. Mas ele não fez assim, ele quis fazer da forma natural como acontece, né? Ou seja, nascer como uma criança, crescer numa família, para mostrar para a gente como é que tem que ser uma família, né? Imitar a família de Nazaré. Pai, uma mãe, né? Um filho, obediente, né? Temente a Deus, tá? Ele tem duas naturezas, humana e divina, mas ele era uma pessoa humana também, tá? A vontade dele, a vontade humana, estava submetida à vontade divina, tá? Então, o primeiro artigo é esse, né? Nos ensina que há um só Deus, ainda que sejam três pessoas. A primeira pessoa, que é Deus Pai, ela tem a função de criador, né? Ela tem vamos assim, o que compete a ela é a criação, tá? Como diz aqui, ele criou o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm. E aqui lembrando, né, o credo niceno constantinopolitano, ele fala que das coisas visíveis, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Veja, o texto é um pouquinho diferente, né? Então, o que é invisível? Por exemplo, os anjos, eles são invisíveis. Eles foram criados por Deus. São mais inteligentes que nós. Não tem corpo, eles são só seres espirituais. E se a gente for pensar, tem muito mais seres invisíveis do que visíveis. Existem bilhões, trilhões de seres invisíveis. Todo o universo, ele é mantido por causa dos anjos. Os anjos, quem é que segura essas órbitas aí da Terra girando em torno do Sol? Então existe, por exemplo, um anjo que nos guia, né, o nosso anjo da guarda, mas, por exemplo, cada bairro da cidade tem um anjo, cada cidade tem um anjo, cada país, lembra que o anjo de Portugal? Lembra que o anjo de Portugal aparece para os pastorinhos, Os três. tá? Um ano antes da Nossa Senhora, né? Sim.
O anjo de Portugal também aparece, acho que para o primeiro rei de Portugal. Então, assim, cada país tem um seu anjo, cada cidade, cada estado tem um anjo. Tá? Então, é sempre bom a gente pensar nisso. Eu vou para uma cidade, peço para aquele anjo daquela cidade para me proteger, para me conservar fora dos perigos. Né? Quando você for, por exemplo, viajar, né, pegar uma estrada, pede para São Rafael para proteger, conduzir e proteger naquela viagem. Né? Então, a oração eu aprendi que diz assim: toda vez que eu vou sair, eu sempre penso e rezo ela. Ó Deus, que providenciaste o arcanjo São Rafael como protetor de todos dos seus fiéis em suas viagens, fazer com que sejamos protegidos, nós sejamos protegidos em todos os nossos caminhos, especialmente na viagem que fazemos do tempo para a eternidade. Então é sempre bom a gente estar pedindo aos anjos da guarda para nos proteger. Mande para mim essa daí depois, por favor. Tá. Então, gente, o que é invisível é o que é mais importante, se a gente pensar bem. Não? Pensa assim, né? Tudo que é invisível é mais essencial do que é visível. Deus, por exemplo. Deus é invisível para a gente. Né? Ninguém vê Deus. Porque se visse, estava morto. Né? Então, as coisas que são invisíveis são muito maiores, a maior quantidade do que as coisas visíveis. Deus criou tudo isso. Ele criou, inclusive, todos aqueles anjos maus que depois se rebelaram e foram para o inferno, né? Escolheram, né? Tiveram a chance de escolher. Deus dá a escolha para eles e eles acabam dizendo: não servem, não servirei. Né? Na concepção, Deus ele pensa no mundo antes de criá-lo. Tá? Então ele pensa no homem. Eu vou criar um homem com liberdade, porque eu quero que ele me ame livre, não forçado. E ele revela isso para os anjos. Aí o Lúcifer, que é um anjo de luz, um anjo inteligentíssimo, ele não concorda com isso. E é aí que ocorre, né, a queda, a famosa queda. Ele perde, né, o seu lugar no céu. Ele batalha com o arcanjo São Miguel, que com toda a sua humildade consegue. Ela tentou entrar, mas não conseguiu. Fala para ela entrar de novo, então. Eu vejo aqui, não vi aqui, não. Consegue vencer a batalha contra Lúcifer. E Lúcifer, então, ele vai ser condenado ao inferno. E aí leva uma outra legião, né, que vive aí atrasando a nossa vida. Então, voltando aqui, né? E como sabemos nós que há Deus? Isso aqui é outra coisa também importantíssima. Olha, se Deus é invisível, como é que eu sei que Deus realmente existe ou não? Né? Aí a resposta do catecismo é: sabemos que há Deus porque a nossa razão nolo demonstra e a fé nolo confirma. Então, é possível a gente saber ou ter a certeza de que Deus existe pela nossa razão. Santo Tomás de Aquino, inclusive, tem aí uma explicação, né, de 5 formas de você usar a razão para ter saber a existência de Deus. Por exemplo, aquela coisa do tudo que é movido, tudo que se move é movido por alguma coisa. Então, quando você vai voltando, vai chegar um momento que você diz assim, não, para que isso seja movido, só pode ter uma coisa, né, alguma coisa que tem o poder de fazer isso, que é Deus. E ele vai citando várias formas. Por exemplo,
existe uma graduação de belo, né? Então você tem umas coisas que são mais belas do que outras, não é verdade? Isso a gente percebe com a nossa razão, nossa visão, a gente consegue ver isso. Então vai ter uma coisa que vai ser mais bela do que todas, que é o Deus. Então ele vai mostrando isso, vai fazendo essa análise, usando esses argumentos de filosofia para mostrar que a nossa razão consegue demonstrar a existência de Deus. E aí a fé é que vai nos confirmar, tá? Porque a fé, é aquilo que a gente lembra, que é que a gente crê naquilo que não vê, né? Então a fé, ela é uma acepção da verdade. Quem levantou a mão aqui? César Pacheco. Diga, César Pacheco. Não, quando você terminar, você pergunta. Tá bom. Você estava falando uma coisa, eu comentei, botei que me lembrei da. Mas deixa para quando você concluir seu raciocínio, né? Tá bom. Tá? Então, a gente pode com certeza chegar à conclusão, pela razão que Deus, ele dizer que existe, é até errado dizer, porque na verdade Deus, ele é. Não é que teve um tempo que ele não existiu e passou a existir. Não. Deus é. Ele mesmo diz lá quando Moisés pergunta, como é seu nome? Diga, eu sou. Eu sou. Ele não diz, eu existo, ele diz, eu sou. E que Jesus chega lá, quando está sendo confrontado pelos fariseus lá, né, pelos chefes dos judeus, ele afirma também isso. E os caras lembram disso lá, de Moisés, e aí querem crucificá-lo por que disso? Porque ele disse que ele se passou por Deus, e ali para eles é uma blasfêmia. Vamos lá, então na pergunta 24, diz assim, por que se dá a Deus o nome de Pai? Olha aqui, interessante, ó. Dá-se a Deus o nome de Pai, primeiro, porque é Pai por natureza. Por que natureza? Porque ele é Pai da segunda pessoa, que é Jesus Cristo, tá? A segunda pessoa da Santíssima Trindade é Jesus Cristo, é o Filho de Deus que foi gerado. Tá? Ele não foi criado, ele é gerado. Então, ele é gerado pelo Pai, tá? Ele é filho porque ele foi gerado. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que ele criou, conserva e governa. Veja que interessante, ó. Deus é Pai, tá? Só que em Jesus, ele é Pai pela natureza de Deus. E nós somos filhos por adoção. Tá? É diferente. Quando Jesus vai ensinar para os apóstolos, por exemplo, quando ele vai ensinar para os apóstolos na oração do Pai Nosso, ele diz assim, quando vocês for rezarem, rezem assim. Lembra? Nossa. Sim. Então, em Jesus, Deus é Pai por natureza, mas para nós, os homens, os demais homens, nós somos filhos adotivos, tá? E aí também fala que ele conserva e governa. Olha, isso aqui é interessante, porque Deus, ele não só cria, mas ele também conserva e governa. Ou seja, se Deus dormisse um segundo, todo mundo desmoronava. Nós morreríamos. Quem sustenta tudo isso que existe aqui, o universo todo, é Deus. E ele não dorme. Porque se ele dormir um segundo, pestanejar, como a gente faz, dar aquela pestanejada. Tá, mas assim, é porque isso é uma verdade. Ou seja, Deus, ele conserva tudo. Ele criou e conserva. E governa. Terceiro ponto é porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais, por isso, se chamam filhos adotivos de Deus. Viu o que eu falei agora, né? Nós somos filhos adotivos. Por quê? Pela graça. E quando é que a gente torna-se filho de Deus? Em que momento? Batismo. Exatamente, pelo batismo. Porque enquanto não formos batizados, nós não Filho somos de Deus e membro da igreja. somos pagãos. Então, essa é uma briga que eu tenho
que já até comentei com vocês, dentro da minha família, tem lá algumas pessoas que até hoje, 30 e poucos anos, não foram batizadas. Eu tento de todas as maneiras, mas não consegui, né? Então, entrego a Deus, né? E é complicado isso, porque você vê uma situação, uma pessoa não batizada morrer sem batismo, nessa idade, como que ela vai ter salvação? Não tem. Porque a salvação, são duas maneiras para se salvar. Primeiro, ser batizado, lembra? Jesus Cristo disse isso. Ser batizado e crer em Jesus Cristo. Ora, a pessoa até pode crer em Jesus Cristo, mas se ela não foi batizada, a outra condição não existe. Ou seja, você não é filho da igreja, não é filho de Deus. Então, Deus é Pai, é nosso Pai pela graça do batismo. O batismo é uma graça santificante, né? Lembra aquilo que a gente falou sobre a graça, né? A graça, existe a graça, várias graças, né? Vamos dizer, a graça atual, a graça santificante. Então, o batismo, os sacramentos de forma geral, são graças santificantes. São graças que santificam a pessoa. Né? Por que que o Pai, a 25ª pergunta, por que que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? A resposta: o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus Pai, ele gera, né, o Filho, né, e o Espírito Santo. Então, na verdade, o Filho é gerado, né, e o Espírito Santo, ele é uma obra do Filho e do Pai, né? E isso aqui é outra briga que aconteceu também na história, que, por exemplo, teve uma época que os ortodoxos, eles não aceitaram que o Espírito Santo foi gerado pelo Pai e pelo Filho. Isso inclusive, está lá no credo, né? Se a gente for olhar o credo lá, deixa eu abrir aqui só para mostrar aqui onde é que está. Que diz aqui, ó, no credo niceno-constantinopolitano, ele fala assim, ó: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Isso daqui, por exemplo, os ortodoxos, eles não aceitaram isso. E aí houve o cisma. Quando a gente lembra aí da história do cisma do Oriente, né? Isso foi por causa disso, porque eles não aceitavam, eles aceitam tudo, mas quando chega essa parte, eles não aceitam. Então, nesse caso, significa o quê? Eles se separaram da Igreja Católica. Então, houve esse cisma. Então, a Igreja da Rússia, por exemplo, né, eles são cismáticos. É por isso que chama do cisma. E observe que isso aí foi ao longo do tempo, né? Então, foi surgindo essas discussões e houve essa separação da Igreja. Separação dos cismáticos aí, né? Tá? Então, o Deus Pai, né? Ele gera o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é gerado pelo Pai e pelo Filho, como a gente reza no credo, né? O que quer dizer a palavra todo-poderoso? Aquilo que eu falei agora há pouco. Ela quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer, né? Tudo o que quer. E foi aquela discussão que eu até aprofundei naquela questão de se ele pode pecar, né? Deus não pode pecar porque não é da essência de Deus fazer o mal. Deus é caridade, Deus é amor, né? Deus é caridade, como diz o São João, né? Na sua carta, na primeira carta, São João, acho que capítulo 4, ele diz lá que Deus é amor, né? Deus não pode pecar nem morrer. Como é então que se diz que ele pode fazer tudo? Então essa foi a discussão que a gente acabou de fazer, né? Deus, se ele pode tudo, ele não pode pecar e nem morrer. Então como é que se pode dizer que ele pode fazer tudo?
A resposta: diz que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque o poder pecar ou morrer não é eleito de potência. Isso é a explicação da filosofia. Não é eleito de potência, mas de fraqueza. Ou seja, é uma fraqueza. Por exemplo, quando nós pecamos, é por nossa fraqueza. Nós podemos fazer o bem, mas por nossa fraqueza, por nossa natureza pecadora, nós herdamos isso lá do pecado original, tá? A gente acaba cometendo. O que acontece com os santos, né? Os santos têm isso muito mais, uma potência muito maior que a nossa. Eles são mais, têm mais força do que nós, têm mais fortaleza do que nós. Então eles não, você pega, por exemplo, faço na história aqui, na vida de São Tomás de Aquino. Ele era uma pessoa assim, muito inteligente, mas tinha assim, uma natureza tão angélica. Ele até escreveu muito sobre os anjos, e disse que ele não tinha as ações dele eram tão assim, bondosas, não existia mal praticamente, que a confissão dele, a última confissão dele, o padre ficou assustado, que não tinha nada assim que pudesse justificar, né, uma purgatório, né? Tanto é a bondade, né, a sublimidade que essa pessoa tinha, né? Então, um santo assim de grande potência, ensinou muita coisa, ele nos forneceu muita informação, muito conhecimento das verdades da fé, né, explicação, né? A gente já falou muito sobre ele aqui, em algumas, como a gente falou das virtudes. Então, ele é um homem muito virtuoso, ou seja, os santos têm vamos dizer assim, essa fortaleza, a virtude muito mais acentuada do que nós, pobres pecadores que nós somos, né? Então, Deus não pode fazer essa maldade porque ele não tem essa potência, não tem essa fraqueza, tá? Deus é perfeitíssimo, como diz aqui a resposta do catecismo. Na pergunta 28, ele diz: o que quer dizer Criador do céu e da terra? E aqui ele responde: criar quer dizer fazer do nada, né? Criar, fazer a criação do nada. É o que aconteceu. Deus não existia nada e de repente com a palavra ele criou o céu, criou a terra, criou tudo, né? Ele fez do nada o céu e a terra. Todas as coisas no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo, tá? Por isso que ele é dito criador. A primeira pessoa, ela tem esta característica, ele é criador, né? O mundo foi criado somente pelo Pai? Pergunta interessante, né? A resposta é: o mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas. Porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem com um só e o mesmo ato também as outras. Então, quando Deus fala lá no Gênesis, façamos o homem à nossa semelhança. O que é façamos? Não é uma pessoa, não é faço. Façamos quer dizer o quê? As três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, interessante, quando é que isso foi revelado na história? Porque até um momento, ninguém sabia que existia a Trindade. Mas teve um momento que isso ficou revelado. Alguém lembra quando foi isso? O que você está falando de quê? Do façamos? Quando é que foi revelado que existia a Trindade? Porque a gente tá falando aqui porque a gente já leu bastante. No nascimento de Jesus. Hã? Nascimento de Jesus. Na concepção, melhor dizendo. Isso. Porque quando o anjo Gabriel, quando fala para Maria que de ti vai nascer o Filho do Altíssimo pelo poder do Espírito Santo. Isso. Então ali é revelada a Trindade.
Maria, nesse instante, Maria recebe no Schoenstatt, tem isso lá, o título de venerável 3 vezes, né? Porque ela é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. isso Na- então. Mas por exemplo, os patriarcas não tinham essa concepção de existir trindade. Os profetas não tinham essa concepção de trindade. Mas quando o anjo Gabriel aparece para Maria para dizer, ó, mas a trindade, ela não foi revelada antes de Jesus, do anjo, antes do anjo falar para ela, antes do anjo aparecer para ela. Por quê? Veja como ele diz, ave cheia de graça, o Senhor é convosco, né? E aí ela responde que ela não conhece varão nenhum e tal. E ele diz, não, a sombra do Espírito Santo te cobrirá, né? Dele vai sair o Filho do Altíssimo. Ou seja, você tem o Deus Pai, o Filho que nasce ali dela, né? E o Espírito Santo, que é o poder de conceber ali, de fazer a concepção na Virgem. Então, apesar de já existir desde sempre, na verdade, né? Não é o arianismo dizer que Jesus ele passou a existir a partir do nascimento de Jesus Cristo, né? Você vê que isso é tão, o católico de forma geral é tão pouco, conhece tão pouco a doutrina, que eu lembro que a gente fez uma das reuniões que a gente fazia a igreja nova, moderna, quando a gente participava. Numa dessas reuniões de pastoral, houve uma discussão muito grande lá que uma das pessoas, até idosas, né? Várias pessoas mais idosas do que eu, eles diziam que Jesus apareceu. Não, não, o mundo é assim e tal, mas aí apareceu Jesus lá, falou assim, como que apareceu Jesus? Que história é essa? E aí Não, foi uma polêmica. é Hã? igual a dizer que Natal é aniversário, né? Então, Então, assim, tem muitas pessoas que ainda têm essa heresia do arianismo. Eu posso dizer até na minha família, tem pessoas da minha família que acham que Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus, mas não é Deus, tá? Isso é arianismo, é uma criatura, é um homem que tem moral, isso aqui, babá. Então, Onde está a sepultura dele? Pergunta lá. ele diz que esconderam o corpo, vão inventar qualquer coisa, né? Não tem esse negócio, eles vão inventar sempre alguma coisa. Então, o espírito, ele não crê praticamente em nada das verdades da fé. O muçulmano não crê que Jesus é Deus, né? Assim, todas as religiões que são falsas, né? Elas, na verdade, não creem em Jesus como Filho de Deus. O muçulmano, por exemplo, ele dá muito mais crédito a Maomé do que Jesus Cristo, né? Maomé, para eles, é muito mais importante que Jesus. Pode mexer com todo mundo, menos com Maomé. Pode mexer com quem você quiser, menos Maomé. Não eles vão te matar, tá? Então, Grado, né? Grado mesmo. então, a Trindade ela sempre existiu, né? Mas ela só foi revelada depois, já quando o anjo aparece para a Senhora. A pergunta 30 diz: por que então a criação se atribui particularmente ao Pai? E a resposta é: atribui-se a criação particularmente ao Pai porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Então, assim, as pessoas, né, Deus é um só, mas são três pessoas. Então, na pessoa do Pai, a primeira pessoa, se dá como sendo o Criador, né? A pessoa do Filho é o Redentor, né? É aquele que veio para nos salvar. E o Espírito Santo é a relação de amor entre o Pai e o Filho. Então,
se você tem uma pessoa, você tem as outras duas. Não tem essa, né? Ou seja, as três são sempre a mesma, mas é um só Deus. São três pessoas, mas um só. Eu não sei explicar, não quero saber, eu só sei que é assim, porque foi Deus que ensinou assim, e eu acredito que Deus não engana ninguém. Tá? Então, aquelas pessoas que baixa a cabeça e vamos embora. Mistério da fé. Mistério da fé. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? A resposta, sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, conserva-as e governa-as com a sua infinita bondade e sabedoria. Nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou o permita. Tá? Isso aqui também é importante, gente. Nada. Deixa eu repetir aqui. Nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou o permita. Então, mesmo aquelas coisas que nós não gostamos, não concordamos, ou que queremos rejeitar, por exemplo, uma doença, uma decepção, qualquer coisa que a gente imagine que não é bom para nós, isso é permissão de Deus. Então, se nós temos aqui um déspota, um governante que é revolucionário, ou um ministro do STF que está perseguindo, isso é permissão de Deus. Por mais que a gente esperneie, isso é Deus que permite. Por que eu não sei, mas eu sei que é Ele que quer assim. De alguma forma, vamos saber isso. Não sei, não vai ser agora, né? Mas vamos saber isso. Quem sabe no céu, né? Vamos fazer tudo para chegar lá. Nós vamos saber tudo. No céu a gente vai saber tudo. Então vamos rezar. Se você é curioso, né? Pessoas que são muito curiosas, tá? Elas vão saber isso no céu. Então reze muito, faça muita coisa para chegar no céu para saber essas coisas. As últimas duas perguntas para a gente encerrar aqui, ó. Por que dizeis que nada sucede sem que Deus o queira ou permita? Resposta: disse que nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda e outras que ele não quer, porém não impede, como o pecado. O pecado, ele é consequência da nossa natureza decaída. Ele não quer isso. Ele não impede que isso aconteça. Tá? E aí a gente tem que lutar contra isso. Rapaz, eu fui questionado na catequese com essa pergunta aí, né? Por que Deus permite, por que as coisas acontecem? Aí não sei o que a resposta que eu dei foi o seguinte: falei, olha, todo poder emana de Deus. A resposta que eu dei para os alunos, não tem que foi o aluno perguntou. Falei, todo poder emana de Deus. E Deus faz assim para mim, assim, ó, olha, eu vou te dar esse poder, veja o que você vai fazer com ele. Foi a resposta que eu dei para o aluno. Ele aceitou a resposta como... Mas eu até entendo, assim, acho que foi o Espírito Santo que me iluminou e saiu na hora que eu não sabia o que responder. E eu falei assim, olha, por exemplo, o cara vai ser presidente da República. Aí Deus deixou que ele fosse presidente da República. Aí Deus chegou para ele e fala assim, ó, veja o que você vai fazer com esse poder que eu estou te dando. Entendeu? Porque a Bíblia diz isso, todo poder emana de Deus, né? Na hora veio essa resposta e eu saí por cima. E eu toda vez agora respondo a mesma coisa. Vamos lembrar aqui, por exemplo, lembra aquela conversa que Jesus tem com Pilatos? Pilatos pergunta para ele, o que você fez? E ele fica calado. Oh, você não sabe que eu tenho o poder de te salvar? E Jesus fala, você não teria poder se Deus, o meu Pai, não tivesse dado a você. Pronto. Acho que foi isso que o Espírito Santo quis me dizer nessa resposta aí. Então, a gente não sabe as coisas que acontecem, como vão acontecer. Não cabe a nós isso. O próprio Jesus fala isso quando Pedro pergunta, vai ser agora que vai assumir o reino? Não cabe a vós saber o quando e o que vai acontecer. Reze, faça aquilo que tem que ser feito e deixe por conta de Deus fazer o que tem que ser feito. É o que a gente tem que fazer também. Não devemos ficar preocupados, vai isso, vai aquilo.
reze pela salvação das pessoas. O que nosso dever é, primeiro, salvar a nós e salvar as outras pessoas também, ou seja, ajudar, né, cooperar da nossa forma, né? Pergunta 33, para a gente concluir hoje. Por que Deus não impede o pecado? A resposta é, aqui é a resposta, se você queria saber. Deus não impede o pecado porque até mesmo do abuso que o homem faz da liberdade que ele concedeu, ele sabe tirar um bem e fazer resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Ou seja, Deus é o divino aproveitador, né? Ele aproveita do mal que está acontecendo com a pessoa para dali sair um bem. Isso aí é uma certeza de fé. Tá? Não sabemos o motivo, por que ocorre tantas catástrofes, tantas coisas. Né? Deus não faz isso acontecer, mas ele permite que isso aconteça. Muito interessante. Tá? Então, Eu assim, acho, Deus não sabe, impede, cara, Deus que não é o nos impede de seguinte, pecar. Deus não nos impede de pecar. Mas com o pecado que eu cometo, eu faço o exame de consciência, eu me arrependo, eu procuro o sacerdote e vou pedir ali agora a penitência. Vou confessar, vou pedir a penitência, e ali acontece a graça da confissão, a graça da penitência, que vai me fortalecendo, vai me dando a graça de cada vez mais me comprometer a não cometer os mesmos pecados, nem outros também, né? E aí você tem agora, né, a oportunidade de fazer a comunhão, que é quem fortalece para não continuar fazendo as mesmas coisas, continuar pecando, tá? Então, é uma pedagogia de Deus. Ele sabe que a gente é fraco, que a gente peca por malícia, às vezes por ignorância, às vezes, por fraqueza, ele sabe tudo isso. Mas ele quer que a gente sempre caminhe, caia, né? Ele não quer que a gente caia, mas ele quer que a gente, ao cair, se levante e peça a ajuda dele. É isso que ele quer. Tá? Nós precisamos disso. eu entendo que tudo isso Oi? conclua o que você está falando. Não, eu disse que só ia concluir que são 9h35, a gente podia deixar concluir para continuar em o segundo artigo aqui. Com relação às catástrofes, essas coisas que estava falando agora aí, isso para mim é a prova cabal de que o paraíso não está aqui, entendeu? E que com esses exemplos que nós temos de catástrofe, de coisas ruins que acontecem, nós temos que nos preparar para salvar nossa alma, entendeu? As pessoas querem fazer da Terra o paraíso, não vai fazer, vai continuar acontecendo, entendeu? Vai continuar acontecendo. Então, você tem que se preparar para saber que você não tem amanhã. Essa é a questão. E que a salvação tem que ser hoje, entendeu? Você não tem. Você tem certeza que vai acordar amanhã de manhã? Quem tem essa certeza? Ninguém tem essa certeza, entendeu? Então, eu acho que isso é uma prova, assim, é uma forma de Deus nos mostrar que, olha, cara, pode acontecer qualquer hora. Você vê o cara lá, estava na casa dele, eu estou falando esse exemplo porque me abalou o Gugu liberado. Não tenho nenhuma admiração por ele, nada disso, mas o cara estava em casa, comemorando o Natal, foi mexendo no ar-condicionado, sei lá o quê, caiu, bateu a cabeça e morreu dentro de casa. Entendeu? Como o cara imaginar que ia acontecer isso com ele naquele momento, no clima de Natal, arrumando a casa dele para... Buf! Tá entendendo? Então essas coisas acontecem eu vejo que dessa forma, entendeu? Eu vejo assim, nós não somos cidadãos da terra, somos cidadãos do céu. São Paulo fala isso, né? Nós somos cidadãos, nós nascemos para, nesta vida aqui, amar a Deus, servi-lo, servir e amar a Deus, né? E viver com Ele na vida eterna, porque Deus, Ele quer isso, Ele quer que a gente vá viver com Ele na vida eterna, lá no céu. Mas a gente precisa passar por aqui, porque se a gente fosse direto para lá, imagine nós, do jeito que nós somos, ir direto para Deus, não tem lógica, não tem justiça aí. Porque a gente precisa
fazer como se fosse assim vamos fazer um treinamento aqui, um estágio aqui, né? Você realmente tem vontade de viver com Deus? Se você tem, você precisa fazer um monte de coisa, um esforço aí. Você tem que renunciar a si próprio, você tem que abraçar uma cruz e seguir Jesus. Jesus passou por tudo isso, tem que passar também. Jesus, a gente tem que imitar Jesus. Nós temos cruzes para carregar, não a mesma de Jesus, outras cruzes, cada um tem a sua cruz. Então a gente precisa pensar nisso, né? Pensar que a gente tem que renunciar a nós mesmos, tá? Não pensar nos bens materiais. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que importa para a gente? Nosso maior empreendimento, olha, Santo Afonso de Ligório diz que o nosso maior empreendimento, não só o nosso maior, mas o nosso único empreendimento é salvar a própria alma. Nada mais importa. Não é você ser o melhor professor, não é você ter o melhor casamento, ter as melhores coisas do mundo, não é você ser o melhor médico, não é você ser o general do exército, não é você ser sabe, o bambambam de tudo. Nada disso é o principal. O essencial não é esse. O essencial é chegar até Deus. Nossa alma só se... Santo Agostinho diz, fizestes para vós e nosso coração só vai ficar está inquieto enquanto não chegar em vós. Uma frase de Santo Agostinho, que eu até copiei e boto no meu e-mail. Ou seja, a nossa alma só se satisfaz com Deus. Não tem outro. O corpo, o corpo ele pode se satisfazer com alguma coisa aqui, ali e tal, mas nós somos feitos de corpo e alma. E a alma não se satisfaz plenamente se não estiver em Deus. Então, o que adianta? Eu aqui querer todos os bens do mundo, né? Toda a felicidade do mundo não vai ter aqui na Terra. Não existe isso. Nosso maior empreendimento, o mais importante é buscar a salvação da nossa alma. Buscar, como diz São Paulo lá nos Colossenses, buscar as coisas do alto e não da terra. Né? Muito bem, César, você ia perguntar alguma coisa naquela hora lá e não perguntou? Pergunte agora. Jamais viram, ouvidos jamais ouviram, corações jamais sentiram. Isso é o que está preparado para vós no céu. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diga, César, você ia perguntar aí naquela hora. Sim, você naquela hora estava falando sobre o anjo Lúcifer, né? Sim, deixou Lúcifer. de ser anjo, rompeu ali com Jesus, com Deus, porque discordou. Aí foi para o inferno. Não foi isso? Isso. Então, esse inferno que está lá, o Lúcifer, é o mesmo inferno das pessoas que aqui na Terra cometem o pecado mortal. E vão para lá, para esse mesmo lugar, no inferno, porque é o seguinte. Sim, é o mesmo eu lugar. vejo que o demônio quer que quanto mais almas ele levar para lá, melhor para ele. Isso. E aqui, por castigo, o ser humano, Deus manda para o inferno, né? É Deus que decide se vai para o inferno, não é Deus que manda. Não é Deus que manda. É a própria pessoa que se condena. Sim, mas Deus vai com... Mas vai com... Por que vai para lá, para esse mesmo lugar? Isso que eu não entendo. Porque, veja só, se você comete um pecado que não é mortal, né? Um pecado venial, que a gente chama, e você se arrepende, né? Vai lá, pede perdão ao sacerdote, beleza, você foi perdoado. Mas existe uma pena temporal aí que deve ser paga. Essa pena temporal vai ser paga no purgatório. Como eu expliquei, né? Porque você não vai para Deus com a mancha. Deus é infinitamente puro, infinitamente belo. Ele não pode se misturar com você, com sua alma, porque sua alma está manchada. Então você não vai receber
a condenação, porque seu pecado não é para ser condenado. Deus tem misericórdia. Mas também você não vai direto porque você não tem a justiça de ter a pureza de estar com ele. Então você vai passar um tempo no Para purgatório. se Essa é a purificar. pedagogia, exatamente. Agora, a Olha, pessoa, vou dizer o que pode acontecer com uma pessoa que vai ser condenada ao inferno. Por exemplo, ela sabe que ela foi casada na igreja com outra pessoa, e aí ela se separa e vai conviver com uma outra pessoa, certo? Isso aí é um pecado gravíssimo, pecado mortal. São Paulo explica vários pecados que condenam o inferno. Quando você lê lá a carta de São Paulo, ele vai dizer várias situações onde a pessoa vai ser condenada para o inferno, certo? Vocês não pode ir para o céu, vai para o inferno as pessoas que fizerem, por exemplo, fala de adultério, fala de fornicação, né? Fala de até assassinato, várias coisas ele fala, né? Pecados que condenam a pessoa a ir para o inferno, tá? Agora, ninguém sabe exatamente se isso é ou não assim, por quê? Porque vamos dizer que a pessoa está lá no último momento dela e ela, sei lá, tem um lance assim de arrependimento e aí aquele arrependimento que ela teve de coração não vai para o inferno. Existem algumas pessoas que isso aconteceu, né? Tá? Sei. Quer ver um caso? Vou explicar para você. O caso de... lembra que eu falei sobre... Quando a gente falou sobre a vida de Santa Teresinha? Sim. Santa Teresinha, ela viu no jornal a condenação à morte de uma pessoa que tinha matado 3 mulheres lá na França. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. E ela vê isso no jornal e começa a dizer, não, mas Deus é tão misericordioso, essa alma não pode ir para o inferno. Aí começa a rezar por essa alma. Reza, pede até para a irmã encomendar uma missa. Você vê o quanto ela tinha bondade no coração, quanto ela tinha amor no coração. E ela quis trabalhar, quis rezar por aquela alma. E esse homem, ele foi condenado, foi para a forca, e procuraram de várias maneiras para que ele se arrependesse. O padre, né, ele vai e pede para a pessoa se confessar, ele não quis saber de confissão, não. Mas na hora que ele foi para a forca, né, na hora que ele subiu as escadas, ele olhou para o lado, viu o sacerdote com o crucifixo, ele pediu ao sacerdote para aproximar o crucifixo, e ele beijou o crucifixo. O que você acha que aconteceu nessa hora aí? Arrependimento. Então esse homem não foi para o inferno. Por quê? Porque ele se arrependeu no último instante da vida, ele se arrepende, tá? Vai para o purgatório? Certamente ele vai para o purgatório, mas não foi para o inferno. É disso que eu estou falando. Eu entendi. Agora, a questão é se... que veja, a partir do momento que vai uma alma vai para o inferno, porque o cara pecou, qualquer das razões que você falou aí, que estão escritas e tal, a partir desse momento que ele vai para lá, ele vai beneficiar o Coisa Lúcifer, ruim. né? O demônio. Eu acho que as pessoas, no caso, quer dizer, quem sou eu? Não é que eu acho. Quem sou eu? Eu sou um nada. É o fato dele. Se é bom para o demônio ir a alma para lá, como é que Deus manda a alma para lá? Deixa Mas aí Deus para não lá. manda, é isso que eu estou dizendo a você. Deus não manda, é a pessoa que vai. Pelo ato dela, né? Isso, claro. Tá. Porque eu sei que Deus Todo-Poderoso pode. Você vê que Deus não faz isso, que esse caso desse homem aí, ele foi até o último instante, o padre estava lá, do lado, para ele se arrepender. E aconteceu no último segundo. Entendeu? Deus está ali o tempo Sim. todo querendo que a pessoa se arrependa e não vá para o inferno. Ele Mas é quer preciso que todos se ele se salvem. arrependa, né? Isso, ele quer que todos se salvem. Para isso ele tem que se arrepender. Só isso. E o cara não se Claro. arrepende, vai. Sim, sem dúvida. Exatamente.
Beleza, então, gente? Ok. Beleza. Então, 21h47, acho que a gente pode encerrar por hoje, para não concluir muito, ficar até muito tarde, né? Ô, Cassiano, só uma dúvida aqui, rapidinho. Os pecados contra o Espírito Santo, quais são considerados assim, pecados contra o Espírito Santo? Como é que... Explica um pouquinho Então, sobre isso. são 6. O que eu me lembro aqui agora de cabeça é o seguinte: primeiro, é o pecado da desesperação, ou seja, você achar que não tem mais jeito, sabe que é desespero, e sempre há, né, uma esperança. Outra é o pecado que você confia certamente que Deus não vai te deixar se perder. Pois assim, eu tenho confiança em mim mesmo, eu vou conseguir. E tudo na verdade, é graça de Deus, tudo é bondade dele. Tem mais 4 que eu não me lembro, mas depois eu posso pegar lá e colocar lá na comunidade lá do Católica Fidei. Mas esses 2, principalmente, eu me lembro, que você ter desesperança total, lembra o caso de Judas? Judas se desesperou completamente e Jesus quis que até o final dando chance para ele se arrepender, e ele não se arrependeu, ele acabou se enforcando e foi para o inferno, certamente. Então, os pecados contra o Espírito Santo é um dos que vai ser condenado, né? São os que... Sim, esse é o que não tem perdão. Esses não tem perdão. Jesus diz, contra Jesus, contra mim até dá, eu consigo até, mas contra o Espírito Santo, que é a bondade, né, o amor de Deus, não tem perdão. Tá certo, então. Obrigada. Ok, então, pessoal, então vamos dar uma parada por hoje, né? E continuar na próxima